Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica. Nós estamos no livro 2, na 11ª aula. E esta aula tem como tema Identidade dos Espíritos. Diz Kardec: a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo, porque, de fato, os espíritos não trazem nenhum documento de identidade, e sabe-se com que facilidade alguns deles usam nomes emprestados. Ainda Kardec diz: a mais difícil de se constatar é a identidade dos espíritos, das personagens antigas, a qual muitas vezes se torna impossível, reduzindo-se uma possibilidade de apreciação puramente moral. De modo geral, devem-se julgar os espíritos como se julgam os homens, pela sua linguagem, estilo, tendências morais, atos, conselhos que dão e etc. Desde que o espírito só diz coisas boas, pouco importa o nome que seja usado. Há, sem dúvida, a objeção de que um espírito que tomasse nome suposto, mesmo que só para o bem, não deixaria de cometer uma fraude. Por isso, não poderia ser bom. O homem deve compreender que, à medida em que os espíritos se purificam e se elevam nas hierarquias, as características distintivas de suas personalidades desaparecem, de certa maneira, na uniformidade da perfeição. Nem por isso deixam eles de conservar as suas individualidades. É o que se verifica com os espíritos superiores e os espíritos puros. O que significa um nome entre uma das 1000 existências vividas? Nada. Acresce notar que a quantidade de espíritos elevados que estão em plano superior ao da Terra é muito maior do que aqueles que deixaram um grande nome aqui. Infelizmente, os homens se apegam a nomes, esquecendo-se de analisar o conteúdo. Isso ocorre com todos os tipos de mensagens, psicofônicas, psicográficas, psicopictográficas e etc. Não deixa de ser puro orgulho, porquanto uma relação com o espírito superior, em qualquer de suas formas, não quer dizer que o homem seja superior também, mas muito mais lógico é concluir que o espírito é que veio até ele. Um médico trata de um doente, mas não é pelo fato de o médico ser importante que o doente o seja também. Em resumo, dizem os espíritos, a questão do nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício de categoria que o espírito ocupa na escala espírita. Maior cuidado deve tomar o homem quando um espírito de ordem inferior se enfeita com um nome respeitável para se fazer acreditar. Nestes casos, graças aos nomes emprestados e com a ajuda da fascinação, é que espíritos mais orgulhosos do que sábios procuram impor ideias, muitas vezes absurdas e ridículas, que se espalham no meio doutrinário. Diz José Herculano Pires, em nota de rodapé do item 257 do Livro dos Médiuns, que a identificação dos espíritos é feita através da personalidade do falecido. Dados diversos podem ajudar essa identificação, mas são o seu caráter, os seus modos, os seus hábitos, todo esse conjunto pessoal que nos provam a sua presença. Exigir a identificação material é absurda, mas
Quando essa identificação é possível, como pelos sinais digitais, pela forma do rosto ou das mãos impressas no gesso, ou pela fotografia ou pela matéria do espírito, ainda assim, os negadores sistemáticos não o aceitam. Um estudioso de André Luiz, Emmanuel Humberto de Campos, ou Irmão X, de Maria Dolores e tantos outros espíritos saberá distingui-los por suas características de estilo, formas de linguagem e até conteúdo doutrinário. Pode-se também colocar entre as provas de identidade a semelhança de caligrafia e de assinatura. Mas, diz Kardec, isso não representa uma garantia suficiente, pois não é com todos os médiuns que se obtém bons resultados, além do que pode o espírito imitar a assinatura. Finalmente, pode-se dizer que a distinção entre espíritos bons e maus decorre das próprias comunicações. A bondade, a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Eles não têm ódio, nem aos homens, nem aos demais espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com a moderação, sem amarguras nem animosidades. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 24, item 264. Nem sempre a inteligência revela um sinal seguro de superioridade, porquanto um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, enquanto um inteligente e instruído pode ser moralmente bastante inferior. De qualquer forma, pode-se tomar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos corresponde sempre ao seu grau de elevação, a que já tenham chegado. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 24, item 263. Em síntese, Kardec apresenta no item 267 de O Livro dos Médiuns uma série de princípios indicativos de reconhecimento da identidade e qualidade dos espíritos. Primeiro, não há outro critério para discernir o valor dos espíritos senão o bom senso. Segundo, julgando os espíritos pela sua linguagem e pelas suas ações. Terceiro, admitindo que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem. De um bom espírito não pode provir o que tenda para o mal. Quarto, a linguagem dos espíritos superiores é sempre digna, elevada, nobre, sem nenhuma mistura de trivialidade. Quinto, não devemos julgar os espíritos pelo aspecto formal e pela correção de seu estilo, mas sondar-lhes o íntimo, analisar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Sexto, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto à substância. Sétimo, os espíritos bons só dizem o que sabem, calando-se ou confessando a sua ignorância sobre o que não sabem. Oitavo, os espíritos levianos são ainda reconhecidos pela facilidade com que predizem o futuro e se referem com precisão a fatos materiais que não podem conhecer. Nono, os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Décimo, os espíritos bons jamais dão ordens, não querem impor-se, apenas aconselham e, se não forem ouvidos, retiram-se. 11º, os espíritos bons não fazem lisonjas, aprovam o bem que se faz, mas sempre de maneira prudente. 12º, os espíritos superiores mantêm-se em todas as coisas acima das puerilidades formais.
13º. Devemos desconfiar de nomes bizarros e ridículos usados por certos espíritos que desejam impor-se à incredulidade. 14º. Devemos igualmente desconfiar dos espíritos que se apresentam com muita facilidade, usando nomes venerados e só com muita reserva aceitam o que dizem. 15º. Os espíritos bons são também reconhecíveis pela sua prudente reserva no tocante às coisas que possam comprometer-nos. Repugna-lhes desvendar o mal. 16º. Os espíritos imperfeitos aproveitam-se frequentemente dos meios de comunicação de que dispõem para dar maus conselhos. 17º. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é necessário que cada um saiba julgar-se a si mesmo. É assim que a gente termina essa nossa primeira parte da aula, a identidade dos espíritos. Então, é claro, a gente precisa usar o bom senso, a gente precisa ver o tipo de energia com que ele chega até nós médiums, como ele se expressa, qual é o valor dessa mensagem que ele traz para nós, o quanto é útil essa mensagem. Então, tudo deve ser analisado. Kardec sempre falou, né, que é para a gente ser racional e para a gente analisar as mensagens. Então, essas são as lições e as observações que a gente precisa ter cuidado para que a gente tenha credibilidade nas mensagens. Sempre falo para a gente tomar cuidado com as mensagens que a gente recebe, principalmente de nomes famosos, né? No começo ele fala qual a importância do nome, né? Muitas vezes a gente leva tão em consideração o nome que a gente já nem presta tanta atenção na mensagem, quanto deveria ser o contrário. A gente precisa tomar cuidado com a mensagem que a gente recebe. E é ela que a gente precisa analisar para ver se a legitimidade dela. Na maior parte das vezes, a gente não vai poder comprovar essa legitimidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente sai divulgando por aí. A segunda parte da nossa aula tem a mensagem, né? Quem se elevar será rebaixado. Qual foi o objetivo de Jesus Cristo quando pronunciou as palavras: quem se elevar será rebaixado e quem se humilhar será exaltado? É evidente que a cogitação do Mestre era combater o orgulho e as vaidades terrenas, defeitos terríveis que são fatores de queda de muitos espíritos invigilantes, que por isso chegam a malbaratar uma existência inteira e que, quando da reintegração no mundo espiritual, passam a viver um quadro de angústia. No O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 8, de Allan Kardec, há uma comunicação do espírito de uma antiga rainha da França, que, ao adentrar o mundo dos espíritos, após uma vida de fausto e de orgulho, viu com imensa surpresa que os espíritos de muitas pessoas que a ela haviam sido subordinadas na terra e desempenhavam posições subalternas, obscuras, eram muito superiores a ela e desfrutavam, no mundo dos espíritos, de uma situação superior. Em certo trecho de sua comunicação, ela diz textualmente: que humilhação, quando, em vez de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, porém muito acima, homens que eu julgava tão pequenos e os desprezava por não serem nobres de sangue. Oh, só então compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que com tanta avidez se buscam na terra. Em Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 4, disse Jesus Cristo:
Na verdade, vos digo que se não vos converterdes e vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno, como este menino, será o maior no reino dos céus. Tomando um menino como paradigma, a fim de demonstrar a singeleza e a humildade, o mestre quis demonstrar que, com algumas exceções, a criança geralmente é simples em seus atos. Muito dificilmente é assoberbada pelo orgulho e pela presunção, e não é acometida por muitos dos defeitos terrenos, tais como o ciúme, o ódio, a inveja e a soberbia. Novamente, em Mateus capítulo 20, versículos de 20 a 28, afirma que, dirigindo-se aos apóstolos, o Mestre disse: Aquele que quiser tornar-se o maior, seja o que vos sirva, e que o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Noutro ensinamento, dado em Lucas capítulo 14, parágrafo, versículo de 7 a 11, o mestre preceituou que, quando fordes convidado a um banquete, não devais tomar o primeiro lugar, evitando assim que, por estar entre os convidados, outra pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos convidou, venha dizer-vos: Dai vosso lugar a este, e então, envergonhado, tereis de buscar o último lugar. Mas quando vos convidarem, procurai sempre o último lugar, para que, quando vier aquele que vos convidou, vos diga: Meu amigo, assentai-vos mais acima, e então servir-vos-á isso de glória, na presença daqueles que estiverem sentados à mesa. Porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Digno de destaque é a afirmação de Jesus, de que ele havia descido à terra para servir e não para ser servido. Se ele, que foi o maior dos espíritos que já estiveram conosco, ao nosso planeta, veio para servir, o que diremos daqueles que ainda estão nos primórdios da evolução espiritual? Se ele, que é mestre e senhor, deu uma demonstração de humildade extrema, lavando os pés dos seus apóstolos, deve-se ver nesse fato a mais autêntica demonstração de desapego pelas coisas terrenas e a mais requintada humildade. O Espiritismo confirma a teoria pelo exemplo ensinado que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos aqui na Terra, e frequentemente são ali muito pequenos os que na Terra foram grandes poderosos. Que interessante, né? Porque a gente sempre escuta aquelas coisas de queria fazer uma regressão, ver o que eu fui, né? E daí a maioria das pessoas faz lá a tal da regressão e fala, eu fui uma rainha, fui um rei, fui uma princesa, fui um príncipe, né? E aí a gente tem essa história, né, da pessoa que se sente humilhada quando chega no plano espiritual, porque aqui humilhava aqueles que estavam abaixo dela, e lá ela tem essas pessoas por cima delas, por causa da sua humildade, por causa da sua benevolência. Então, para que a gente consiga estar num lugar bom, que a gente possa praticar a bondade, a caridade com o próximo, tratar o próximo bem, para que a gente consiga conquistar um lugar bom e não se sinta humilhado por aqueles pelos quais nós falhamos, que nós possamos procurar não falhar com os outros através do nosso orgulho, né? Porque isso tudo é orgulho. E daí
ele fala, né, que os humilhados serão exaltados, porque aqui, muitas vezes, a gente passa por provas muito duras, né, e vê outras pessoas se dando bem, e não entende o porquê disso tudo, mas tudo tem um porquê, né, e lá a gente consegue ter algumas explicações. Então, que a gente consiga desenvolver, sim, a nossa humildade e a gente consiga deixar a nossa elevação se elevar no plano espiritual, conforme for a vontade de Deus. Espero que essa reflexão tenha servido para você e que a gente consiga refletir aí no que a gente pode fazer de melhor para sermos pessoas melhores. E a gente se encontra, então, na próxima semana. Fiquem com Deus e até mais. Curso de Educação Mediúnica Livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.